Bom, o Roberto Gomes é um dramaturgo pouco conhecido do grande público. Ele é um dramaturgo que viveu ali no final do século XIX, comecinho do século XX. Ele nasceu em 1892 e ele se suicidou, infelizmente, próximo da noite de Natal, em 1922. Ele foi um dos nomes mais significativos da dramaturgia brasileira no início do século XX. Ele atuou num momento de transição e de muita efervescência na estética daquele período, e a sua obra reflete muito essa influência do simbolismo e do teatro europeu moderno. Ele tem um olhar profundamente filosófico e muito introspectivo sobre a existência humana. Ele escreveu ao todo 9 peças. 5 delas são peças escritas em um ato, onde tem mais características da estética simbolista. E uma das grandes características das peças em um ato é representar o exato momento em que algo acontece. Então, a sua escrita ela é profundamente conectada com essas correntes simbolistas, com um outro dramaturgo belga que se chama Maurice Maeterlinck, e essa nascente do teatro moderno do início do século XX. Mas ele representa também uma sensibilidade muito particular, marcada por uma linguagem muito própria e de uma densidade emocional e muito silenciosa, que destaca também muito da estética brasileira, daquele período onde a burguesia carioca estava em ascensão aqui no Brasil. Então ele tem alguns aspectos muito centrais na sua estética. O primeiro deles é um teatro que a gente chama um teatro do silêncio, um teatro da sugestão. Eles falavam que o tipo de teatro que o Roberto Gomes escrevia era um teatro de poltrona, era um teatro que era para ser lido, porque ele era mais literário do que dramatúrgico, ele não tem muita ação. Então esse teatro, essa linguagem dramatúrgica, ela privilegia o implícito ao explícito. Ele vai do gesto mínimo àquelas grandes ações. Ele foi considerado não um bom dramaturgo naquele período, porque diziam que as peças dele não tinham ações. Eram peças que mostravam exatamente o momento em que o destino das pessoas se modifica de uma hora para outra. Então você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe o que aconteceu depois. Você pega a peça no momento em que a mudança do destino vai atuar na vida daquelas pessoas. Os seus personagens, muitas vezes, eles se movem em espaços muito metafóricos, e eles habitam tempos que são alegóricos, e eles falam muito pouco. Embora pareça que as peças são muito verborrágicas, tem poucos diálogos que indicam ações, ou eles falam com palavras muito carregadas de múltiplos sentidos. E tem uma das grandes características dele, que é o silêncio, o vazio, as pausas e a imprecisão, que ele usa também como recurso estético para criar essa atmosfera de suspensão, de mistério, onde o público daí é convidado a preencher com a sua própria percepção o que vai acontecer naquele momento. A gente não sabe quem são esses personagens antes, a gente não sabe para onde eles vão, mas a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Tá inquieta? Devemos sempre estar inquietos, titia? Não. Devemos sempre estar tranquilos quando sentimos que Deus está conosco. Eu só fico assustada quando eu penso em vocês. Quando eu imagino que se alguma desgraça acontecesse, iam morrer todos em estado de pecado mortal. Mortal? Sem dúvida. Há quantos anos ninguém comunga nessa casa? Sei lá, uns 3, 4. Uns 3, 4? Você fala isso tranquilamente. Sei lá, uns 3, 4. Eu aqui não passo uma semana sem receber o Santíssimo. Enfim, todos os dias eu rezo um Pai Nosso por vocês. Obrigada, tia. Essa vida que levo não é boa pra alma. Tia Mariana, cada um vive como entende, tá? Como pode. Como pode não quer dizer como deve, né? Você já reparou como essa casa é um pouco triste? Meu pai e minha mãe às vezes buscam se distrair. Eu não entendo qual que é o problema disso. Essas distrações fúteis do mundo, elas não dão descanso pro espírito. Eles podiam ficar aqui como você, sem festas e sem todos esses chás.
Eu não entendo, sabe? Eu não compreendo que você não seja religiosa. Olha essa casa como tá tranquila. E o jardim? Que silêncio. Imagina se todo mundo fosse pensar assim. A gente tem que aceitar a vida como o céu manda, tá? E agradecer o pão de cada dia. Por falar em pão, minha cara Helena, foi até bom você tocar nesse assunto, que eu não aguento mais esperar. Se não quiser me acompanhar, eu vou jantar sozinha, mas... E então? Nada. Mas você não ligou pro seu pai? Peguei. Noêmia teve lá à tarde, mas não ficou muito tempo. Tive que fazer umas compras. Para amanhã, com certeza. Tava com a cabeça um pouco pesada. Devia ter voltado para casa. Só espero que nada tenha acontecido com ela. Um segundo aspecto dessa dramaturgia é essa simbologia do espaço e da natureza. Os espaços, como eu falei, esses espaços cênicos nas peças, eles não são realistas. Embora seja sempre numa casa da burguesia carioca, ele sempre tem algo de simbólico dentro daquele lugar conhecido. Então, são sempre em jardins, com sombras, nas casas, dentro de casas no crepúsculo, perto das janelas. E todos esses elementos, eles ganham uma dimensão muito poética, porque tudo é colocado ali exatamente para indicar e para simbolizar alguma coisa. Isso funciona como um prolongamento da subjetividade dos personagens. Por isso que a gente reconhece esse dramaturgo como um dramaturgo simbolista. Na peça O Jardim Silencioso, por exemplo, a gente tem um cenário natural ali que eles estão olhando para um jardim silencioso, a gente não vê esse jardim, a gente vê ele a partir de uma janela, mas fica essa metáfora da morte, do silêncio, do sombrio, do que é que vem, do que acontece naquela família. E isso traduz esses conflitos internos dos personagens, esse desejo de liberdade, essa nostalgia, esse descompasso entre o mundo interior e o mundo exterior. Outra característica muito importante do teatro do Roberto Gomes são os personagens, que na verdade eles não são personagens tradicionais do teatro, né? Eles são personagens que indicam mais estados de alma. Todo mundo pode se reconhecer naqueles personagens em algum momento. Nessa dramaturgia, os personagens, eles raramente são figuras com identidade social definida. Eles são, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, mais imagens dessas almas, figuras arquetípicas que vivem num universo mental de todo mundo, então a gente consegue se reconhecer em qualquer um desses personagens, nesse universo sonhado, nesse universo lembrado, então eles são mais arquétipos do que personagens sociais. E muitas vezes eles parecem flutuar dentro da existência, justamente porque a gente vê esses momentos em que a gente não sabe o que realmente aconteceu, o que veio antes, quem são, da onde que eles vieram. Eles ficam nesse lugar da existência sem tempo, onde o destino começa a agir como se fossem partes de um mesmo organismo. E aí, de repente, as peças, né, em particular de um ato, elas acabam e aí você fica só com a percepção daquela situação, daquele lugar, daqueles personagens. Outra característica muito importante, falando do tempo, é essa temporalidade que é sempre rarefeita. Então, o tempo dramático nas peças do Gomes, ele é muito dilatado, ele é suspenso, ele é circular, não tem uma ação propriamente dita. Ele está naquele espaço em que alguma coisa vai acontecer, que você fala, não sei mais, não ouvi mais nada, não vi mais nada, e parece que o tempo para durante aquela história. Não há uma lógica de começo, meio e fim. Claro que tem um começo, meio e fim, mas quando você ingressa nessa dramaturgia e entra nessa peça, não tem começo, meio e fim. Como é no teatro tradicional, né? Os acontecimentos, eles não seguem uma progressão casual muito nítida, mas eles sugerem ondas e sensações. Por isso que é um teatro de sugestão, ele não te dá nada, ele sugere coisas, você interpreta a partir da sua própria percepção, do seu próprio estado de espírito. E essa trama no final das contas, é muitas vezes secundária
diante dessa construção atmosférica, desse tempo, desse espaço, desse silêncio, que o silêncio é uma sonoplastia dentro do teatro do Roberto Gomes. Ele é uma coisa muito importante, ele causa muita coisa, por isso que é muito difícil de fazer o Roberto Gomes, de chegar nesse estado de silêncio. A emoção tá te perturbando, não? Não. Não. Quando eu entrei no quarto, aquele corpo no chão perto da porta, Jorge. Ele estava perto da porta. Foi o nosso beijo que acordou e que matou ele. Ele ouviu. Ele tava perdido. Você mesma me disse que ele tava perdido. Havia um milagre, Jorge. O médico disse. A um doente a quem só resta um segundo de vida pode ser misteriosamente salvo. Podia haver um milagre. Tudo bem, ele descansava perto da porta. Mas isso prova alguma coisa? Se levantou para vir diretamente até aqui, mas perto de chegar, as forças o traíram. Mas nada ele ouviu. Só estava tão baixo na sua mão. A gente nunca vai saber. Queria construir a nossa vida em cima dessa dúvida. Uma vida inteira presa a essa angústia. Essa pergunta que perturbaria a nossa cabeça o tempo todo e que a gente não responderia. Por pena um do outro. Por pura pena. Não. Haveria um silêncio insuportável entre a gente. Mas podemos. Não. Não fale mais nada. Não desfaça a imagem tão pura que eu tenho de você. Se ela for só ilusão. Vamos deixar ela assim, como eu queria que fosse. Só entenda que é impossível a gente ser feliz junto. Não. Ainda acha que podemos ser felizes juntos? Acho. Que triste felicidade é essa que me oferece? Triste felicidade, você diz? Nós escolhemos. Quando ela passa, eu me agarro a ela preciosamente, ansiosamente, seja qual ela for. Laura, a emoção de hoje vai passar. O tempo, como um imenso rio que transborda lentamente, aos poucos afogará as tristes recordações. Depois nós deixamos o rio. Nós vamos aonde você quiser. E na nossa dourada solidão, longe de qualquer fofoca, só nós nos veremos. Só nós nos amaremos. Mas nunca pensaríamos nele? Nunca. Você é o que eu pensava. Não vê que é impossível? Me iludir, se iludir, é em vão. Meu Jorge, acabou. A gente quis gozar cedo demais da nossa felicidade. A gente precisa se conformar. Você se conforma rápido demais. E você me ama cruelmente. Nesse momento a gente tá falando da minha vida. É o meu destino. É tudo que eu arranco de mim sem nenhuma piedade. Como se arrancam ervas inúteis de um jardim. Porque é preciso, Jorge. Mas você não entende. Você não entende o meu sofrimento. E você pensa que eu não sofro? Isso não pode estar acontecendo. Não pode, não pode, não pode, não Jorge. pode. Jorge, calma. Consente, Laura, consente. Não tem nada que a gente possa fazer. Que triste felicidade seria nossa. Sofremos juntos ainda seria aventura. Mas me falta coragem, Jorge. E eu preciso que você seja forte por mim. Eu te amo. Eu te amo muito. Mas se afasta de mim. Se convença disso. Tenha pena de mim. Eu preciso que você me proteja contra mim mesma agora. A gente não pode ficar junto. Diz alguma coisa? Não vai falar nada? É uma covardia o que você tá fazendo. Tem razão. Devemos nos separar.
O seu olhar nos desuniu mais seguramente do que qualquer palavra sua. Eu vi o ódio no seu olhar. Agora está tudo acabado mesmo. Sonhar tanto. Esperar tanto. Pra chegar nisso. Não vê que a gente acabar se odiando? Vamos, Jorge. Amanhã eu... Não. Não. A gente vai se separar hoje. Enquanto a gente ainda tem coragem. Amanhã eu não sei o que seria de mim, nem de você. Me viriam todas as dúvidas e questionamentos. Nos iludiríamos de novo. Como a gente fez hoje. E talvez, quem sabe, essa união miserável desse certo. Mas eu não vou suportar o peso dessa culpa. 2 culpados suportam mais facilmente o peso de um erro. Não quando se tira proveito disso. É inútil tentar me iludir de novo, Jorge. Eu não temo mais nem você nem a mim. E eu sofro terrivelmente. Mas a gente precisa se convencer que acabou. Vamos conservar o nosso amor assim. Silencioso. Solitário. Acima de qualquer fraqueza. E aí mais tarde, em momentos de dores, porque a vida tem sempre novas provações, esse amor, esse puro afeto, vai ser o que vai consolar a gente. Vai ser o que vai nos dar forças para novas lutas e novas dores. Eu ainda posso te escrever? E lá se escreve para os mortos. Sacrifício inútil, Laura. Mas é bonito. Tá bom. Então eu vou indo. Adeus. Tchau, Jorge. Nada é justo. E a sua obra, ela se aproxima dessas reflexões existenciais que o próprio dramaturgo fazia, essas reflexões filosóficas, existenciais muito profundas. E ainda que nunca de forma muito direta ou discursiva, ele traz também a solidão e o medo do esquecimento, o desejo da impermanência, da existência, né? O enfrentamento da morte, que faz o amor impossível, que são os temas recorrentes e fazem com que a gente reflita que são problemas existenciais, né? É um teatro que não busca respostas, mas que ele investiga esses enigmas da existência humana, mas com o lirismo do simbolismo. A estética, então, do Roberto Gomes, ela permanece atual e muito potente, especialmente para gente que faz artes cênicas, artes da cena na contemporaneidade e que tem interesse em uma cena mais sensorial, mais física, mais meditativa, mais poética. E a sua dramaturgia, ela investiga novas formas de atuação e encenação. E o trabalho do artista da cena nesse espaço, nesse tempo, ele é mais perspectivo do que narrativo. E ele é mais presente do que representado. Então eu acredito que o legado do Roberto Gomes, que ainda é muito pouco montado, é uma joia para ser redescoberta e atualizada e reatualizada pelos grupos atuais e principalmente agora pelo grupo Corpoieses, que tem o interesse em estudar e se debruçar nessa dramaturgia e que reconhece a escrita do Roberto Gomes como um dos precursores do teatro moderno brasileiro e como uma fonte rica para o desenvolvimento de uma linguagem contemporânea ligada também à fenomenologia, ao teatro da percepção e essa poesia cênica que o grupo Corpoieses busca e tenta trabalhar nisso diariamente, não só nas peças do Roberto Gomes, mas a partir das peças do Roberto Gomes.